pegou fogo ontem, né? Muita gente ficou de fora, deu briga, né? O MBL Deputados levou discutindo. 100 pessoas para lá. O negócio pegou fogo. Drilinho, eu começo por você. Você acha essa cassação justa? Não. A justiça, o princípio basilar da justiça é o senso de proporção. A fala do Arthur, mamãe falei, é obviamente abjeta, é obviamente reprovável, obviamente repulsiva, sobretudo pelo contexto em que ela foi feita. Um homem que vai lá para fazer uma ação generosa numa guerra e fica sexualizando refugiadas, dizendo que as ucranianas são fáceis porque são pobres. É uma fala típica de um macho escroto. Mas ela não se configura um crime. Ela é o que é, uma fala abjeta. Sim, o homem público tem responsabilidade pelo que ele fala. Ele disse isso não é desculpa numa mensagem privada de WhatsApp, mas disse o que disse e revela sua hipocrisia enquanto homem público que no privado contradiz as suas ações públicas. Mas eu acho que não merece, por isso, uma cassação. Talvez uma suspensão, uma advertência moral. Porque uma cassação é uma coisa muito séria. Você tira os direitos políticos da pessoa por 8 anos. E aí vem o meu comentário. O senso de desproporção que está na atitude de quem caça esse homem. É exatamente o princípio do politicamente correto. Uma coisa é você dizer algo reprovável e ser reprovado por aquilo que disse. Pode ser pela perda de voto, pela perda de engajamento político, pela perda de apoio popular, mas eu acho muito estranho um país e um parlamento, quer seja aqui de São Paulo, quer seja nacional, em que pessoas que foram pegas com dinheiro na cueca, pessoas como a própria Lespe, o sujeito que apalpou a deputada, que foi suspenso, um homem, o maior chefe do esquema de corrupção da história da República, Mentira, que foi solto e é o primeiro colocado nas pesquisas eleitorais, serem abençoados e ungidos por gigantesca parte da população, e o homem que diz, mais uma vez, uma fala vulgar, esdrúxula, repulsiva, ser caçado não por uma ação, mas por uma opinião. Eu já ouvi várias vezes aqui em São Paulo de pessoas, podem ser machos escrotos, não, dizendo as moças da periferia são mais tranquilas que as burguesas. O contexto do que ele falou é exatamente esse, só que alicerçado por uma situação de fragilidade. Sim, mais uma vez, é reprovável, mas se a gente perde o senso de proporção da justiça, a gente perde a justiça. É a mesma coisa que você comparar uma mulher que rouba, sei lá, um shampoo no mercado a um homem que é o chefe de uma organização criminosa que vende drogas. Você tem que ter esse senso de justiça. E o julgamento do deputado, e ele realmente reverbera por isso, porque ele já acusou, ele já falou que o Daniel Silveira deveria ser preso, ele já me atacou várias vezes nas redes sociais, eu estou muito tranquilo para falar isso. Então, se a gente perde esse senso de proporção, você cria um precedente grave, de que qualquer fala abominável, asquerosa, vulgar, reprovável, seja motivo de cassação ou de uma pena maior. É nesse sentido que eu vou comentar. Eu conversei ontem com um parlamentar, um vereador próximo aí do Arthur Duval, Paulo, e a impressão que fica desse caso é que o fato em si não esteve em julgamento ontem. Pois é. O áudio do Arthur não foi julgado. O que foi julgado ontem foi as inimizades que o Arthur construiu ao longo desse tempo que ele estava ali atuando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Porque se você pegar o caso, por exemplo, do Fernando Cury, que apalpou a Isa Pena, né, que todo mundo viu. No ambiente de trabalho, filmado. No ambiente de trabalho, filmado. E ele teve, qual que foi a punição dele? 180 dias de 180 dias de suspensão. Exatamente. Perdeu o mandato nesse período. E agora o Arthur Duval, por um áudio que, como a Adriles falou, né, um áudio de escroto, né, tudo que a gente falou, né, a gente repudia, obviamente, tudo que foi falado ali. Mas o senso de proporção, né, para o Fernando Cury, né, se você colocar colocar na balança. Então, assim, a ação do Arthur não esteve em julgamento ontem. O que esteve em julgamento foi justamente as inimizades que ele construiu ao longo desse período. Por que você discorda, Zoe? Mais ou menos, né, Vinícius? Porque essa questão do Arthur não é só no âmbito nacional. Teve muita repercussão no âmbito internacional. E, aliás, tem vários especialistas que afirmam que as ações do Arthur Duval ferem diretamente o direito internacional. Ele podia ter causado aí um problema seríssimo, diplomático, entre os dois países. Porque a Ucrânia está em guerra. Ele foi, como parlamentar brasileiro, ajudar o exército ucraniano. Aí vaza esse áudio, deixa o Brasil em evidência para o resto do mundo. Então, ele feriu diretamente aí o direito internacional.
internacional. É uma coisa muito maior. E se abre precedentes, como o Adriles falou, ótimo que abra mesmo, porque outras pessoas que tiverem esse tipo de atitude e deixarem o país em evidência, igual o Arthur fez, merece ser cassado, sim. É quebra de decoro. Eu acho que você está discutindo a repercussão do caso, mas não o caso de direito internacional, Adriles. Direito internacional. Peraí que a gente vai discutir. Direito internacional. Feriu o direito internacional, Adriles. Então você sabe mais que especialistas. A gente vai discutir tudo. Pronto. Peraí. O que a Zoe falou faz sentido, sim. Se o Mamãe Falei tivesse jogado um coquetel Molotov, e ele foi produzir coquetel Molotov contra o exército russo, poderia ser, sim, um Brasil, ou um representante do Brasil tomando um partido na guerra. E isso poderia, de fato, criar um problema diplomático. Então, ela não tá, o que ela está falando faz sentido. Agora, você está seguindo o seu senso de proporcionalidade, meu querido Adriles, porque, afinal de contas, uma pessoa que passa pano para tantos absurdos que o Bolsonaro fala, para uma pessoa que passa pano para um presidente que fala em matar 30 mil, para um presidente que fala em guerra civil, como é que vai condenar uma fala do Arthur Duval? De fato, um bolsonarista condenar as pessoas por falas vocês querem condenar as pessoas pelo que poderia ter sido e não foi, pelo que as pessoas dizem. O senso de proporcionalidade do Adriles é o seguinte: se o Adriles passa pano para tantas falas horrorosas que mereciam, sim, levar o Bolsonaro antes como deputado e agora como presidente para processos de impeachment e de cassação por quebra de decoro, se ele passou tanto pano a vida inteira para Bolsonaro, não vai poder, claro, atacar o Arthur Duval. Agora, o que o Arthur Duval fez, o senso de proporcionalidade que deve ser seguido é o que a Zoe disse. Tem que se abrir um precedente para quem faz esse tipo de ação ser caçado. Precedente. O errado foi não ter caçado os anteriores. Precedente para isso é meter numa guerra que não é nossa e vazar um áudio asqueroso como aquele, falando que mulher pobre é mais fácil. É nojenta essa fala. Tudo pode ser passível de cassação. Não, tudo não. Não, Adriles, não é tudo. Isso não é qualquer coisa. Você tem que tomar um cuidado, porque o presidente Bolsonaro fala muita besteira. Agora, falar besteira não é fazer crime. Adriles, toma cuidado. O áudio. Toma cuidado você também, Adriles. Foi asqueroso, deixou o Brasil em evidência. Zona de guerra, um parlamentar brasileiro que ao invés de estar trabalhando por São Paulo, foi lá tirar foto fingindo que estava ajudando. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa, eu falei, é ação hipócrita e o discurso hipócrita. Discurso hipócrita não é crime. Mas calma. Você tirar a proporcionalidade do seu justiça. Isso é quebra de decoro, amigão. Injusto. Não Só para eu terminar, Guga, por favor. Só para eu terminar. Então, houve sim a quebra de decoro. Você pode pensar em qual punição. Agora, a punição válida para esse caso seria sim a cassação. Aí você pode discutir o passado. Você quer usar o erro do passado? A cassação. Sabe o que eu acharia correto o Arthur fazer para não perder o mandato? Uma suspensão. Por que não a suspensão? Sabe por que não? Vou explicar por que não. Esse é o meu ponto. Deixa eu explicar então por que não a suspensão. Porque a suspensão, da maneira como vai ser feita, só vai servir de trampolim político para ele virar deputado federal. Se ele virar... Mas aí você não está analisando. Não, mas ele não pode ser premiado. Gente, analisando fatos. É errado. A eleição do cara. Eu tô preocupado com a vocês. Eu tô com um exemplo. Gente, ouve. O julgamento é do fato. O fato é o seguinte. Ele vai usar. O Daniel Silveira é a mesma história. Se você deixar Daniel Silveira, Arthur Duval, Gabriel Monteiro, de alguma maneira usarem isso como trampolim, a gente vai ter isso como exemplo de que dá certo, e a gente vai ter inclusive mais políticos vendo que isso serve sim para se promover. E tem gente já seguindo isso. Fã do cara por causa disso. Tem gente seguindo esse tipo de mas então é imbecil, é democracia. Peraí. Adriles, o que eu acho que o Arthur Duval poderia fazer para não perder o mandato, que é um caso mais extremo possível, seria falar, olha, eu não vou me candidatar na próxima eleição. Menino, ele já tá pensando. Nada. Mas isso ele já tava pensando. Não me candidato a deputado estadual. Você acha mesmo que ele tá arrependido? Exatamente, porque ele quer usar de trampolim. Agora, o certo é, não me candidato, vou ficar 4 anos na minha. Não me caçem, me suspendam. Mas isso é um julgamento moral da atitude dele. Agora, usar de trampolim, ele já tá usando de trampolim. A gente tem que julgar o fato, senão a gente perde o senso de justiça. Deixa eu só... Justiça é deixar o cara... Não virar um deputado federal, não ganhar um prêmio. Vocês me permitem só dar minha opinião, eu quero ouvir mais um pouco de vocês, mas eu acho que é o seguinte, essa cassação do Mamãe Falei, ela não
gira em torno nem de decoro parlamentar. Esse é que é o problema. E nem muito menos de apreço moral. Claro ela que não. gira Na em cabeça torno, dos caras lá, Só não. um minuto. Não. Ela gira em torno Vini de tem uma razão. coisa chamada isolamento político. É isso aí. Ponto. Esse é o primeiro ponto. E aí, Isso nós vamos afeta. entrar... Qual que é o precedente que eu acho extremamente perigoso? A política brasileira hoje, ela gira com uma lógica que eu acho que vai nos levar para um caminho péssimo, que é o isso aí. seguinte. Meu O medo é fato determinado, hoje na política Não é brasileira, julgado. é pretexto de acordo com por isso que a conveniências Dilma caiu. políticas. Exatamente. Ou Dilma seja, caiu por isso. quando você usa o Dilma, fato exatamente esse exemplo. pré-determinado como conveniência política, Isso aí. você está abandonando a análise do fato Isso, e tivemos está um impeachment. preocupado se o Perfeitamente. mamãe falei vai se Perfeitamente. eleger ou não. Isso aí. Mas Mas isso a faz discussão não Não, pode não faz girar em parte, é um torno se julgamento o mamãe político. falei vai ser eleito ou não. A Isso aí. discussão tem que girar o Perfeito. seguinte, Vai- nós claro que temos vai uma ter que fala discutir isso. grotesca. É isso, só isso. Porque Nosso fere o direito direito internacional. grotesco. Tem o direito Consenso que a internacional. fala A partir do momento que saiu do Brasil, é direito internacional. internacional, mundial, deixou o Brasil numa situação Isso aí, péssima, eu tem concordo razão. plenamente. Mas cassação É de direitos pesado. políticos É uma por coisa 8 muito anos, nem a Dilma, nem ninguém sofreu. Isso aí. Vocês estão malucos. O Lula O cara sofreu, mas precisa perder. reverteu isso. O cara pode ter o mandato Lula sofreu. suspenso, pode perder o restante do mandato dele. Perfeitamente. Agora, você dizer pro cara, você não pode se candidatar. Você falou uma Que basola. isso, Não gente? dá. É zona de guerra, Paulo. É zona de guerra. Zoe, Tá, e pode daí? ir pra Ah, zona sai de daí. guerra. Paulo, sai do Qualquer um principal. foi E daí, Fala é colocando o Brasil Mas não é numa- crime, numa caramba. guerra que Não é crime nossa. que ele fez, Zoe. Pelo Não, amor de mas Deus. vocês Paulo, percebem Paulo. como a gente está discutindo uma coisa Você que, não precisa ó, cometer ainda não crime pra terminou. quebrar Tem um decoro. plenário ainda. Esse é um Esses ponto. deputados, Esse ponto é não, importante. agora, Esse no é um bom plenário, ponto, o Zoe. voto é secreto. Esse é um bom ponto. Muitos dos Paulo que falou, posso ler votaram seu lá na ponto? CCJ a favor da cassação, Que que faz foi, sentido mesmo. Posso ler foi seu todo ponto? mundo, né? Todo mundo votou, Posso todos os só deputados. pra gente Unanimidade. organizar É, unanimidade. as nossas filas aqui, Paulinha, de uma Classe. educação, uma Uma classe, classe. somente levantou o dedo indicador dela, assim, e eu vou passar a palavra para ela. Não, eu quase concordei com tudo que a Zoe falou também. Eu acho que a questão, e aí concordando também com o Paulo, central é esse Os ponto. dois falando coisa diferente. Não, mas o Paulo trouxe um ponto que eu acho que, não são assim, tão tudo bem. Eu diferentes, acho, por exemplo, o Arthur Duval, esse complementares, julgamento que é rápido, essa coisa que está acontecendo tudo com ele, a Flor de Lis, acho que está lá até hoje, Pois é. desgraçada, né? Aí, Vejam, isso aí. vejam bem. Então, proporcionalidades. De fato, eu acho que ele deve ter Foi o que poucos eu falei. amigos aí, deve ter muito interesse em pichar ele, deve estar sendo esse momento aí de julgar esse cara pelos não amigos que ele deve ter ali. Tudo bem, concordo com isso. Agora, outro ponto é isso. Até quando as mulheres seguem desrespeitadas? Mas isso não é Até crime, quando? ô, Eu Paulinha. sei. Mas, olha, o Fernando Cury ter sido Desrespeito suspenso não é crime. 180 dias É que você é vê todo o ridículo cenário, né, aquilo, Adriles? gente. Então. Um cara no meio da Câmara Exatamente. apalpou Pois uma é, isso é parlamentar. um erro não filmado. justifica o outro. E aí a gente vai Exato. continuando Não, mas o erro tem replicando gradação. essa onda. Pode ser Paulinha, uma punição tem exemplar gradações. que Eu acabe mudando muita coisa, gente. Pode ser. Muitas coisas não eram punidas e não eram colocadas e não eram exato. leis. É um e com o precedente, passar não, dos sem anos a É um gente vai precedente, entendendo Paula. que tem coisas que são Deixa eu inaceitáveis. só E colocar se o um Arthur ponto. Durval tivesse sido, aí não sei se a Adriles vai gostar dessa, mas meio Will Smith, tivesse reconhecido de fato o erro dele sem se justificar, tivesse renunciado ao mandato Mas ele- que ele ele não se poderia ter justificou. feito, ele estaria protegido disso Vamos lá. Sim, numa exato. estratégia e Exato. até de Sim, não poderia reconhecimento perder do muito essa erro. discussão Não aí, é um isolamento. bancar Teria só sido uma o que ele melhor, fez. um melhor Paulinha, caminho. Então, assim, em resumo- ele quis bancar isso, Saúde, gente. Drilinho. Ele está nesse enfrentamento. O MBL, Paulo. o Rubinho, estava discutindo se a Isa Pena, tipo, problematizando uma outra mulher para passar pano pro outro, sabe? Não dá, Mas isso é gente. questão Posso, pera, política. só um minuto. Só fazer um complemento Isso é na Paula. política. Isso é Toda outra essa coisa. fala da Paula eu concordo plenamente, Paulinha. Plenamente, porque é o seguinte. Não, em plenamente resumo do que é a política brasileira. Se você tem amigos na política, você pode apalpar o seio de uma mulher Pode. e sobreviver. Se você não tem é isso aí. amigos na política, É isso aí. você pode falar umas asneiras no WhatsApp E ser morrer. excluído. Acabou. Essa é a lógica da política brasileira. Mas Ou isso é seja, horrível. o fato
ele é jogado na lata do lixo. Sim, mas até quando? Em algum momento você tem que quebrar esse ciclo e fazer uma coisa exemplar para que acabem com esse tipo de discurso. Mas tem também no popular, né, gente? Teve muita pressão em cima desses deputados. As pessoas ficaram muito em cima, porque dividir opiniões. Tem muita gente que acha demais. Adriles e Zoe, por favor. A minha pergunta é, alguém acha que o Fernando Cury, quando apalpou a Isa Pena, não deveria ser cassado? Acredito que todo mundo acha que ele deveria ser cassado. Acho que ele devia ser Erraram, portanto, no caso dele. E é interessante que o delegado Oldin, né, que é o responsável pelo... Olim, desculpa. O delegado Olim, que pediu a cassação do Arthur Duval, que é o relator do caso e pediu a cassação, no Fernando Cury, ele disse que o que o Fernando Cury cometeu foi uma idiotice e não foi a favor da cassação. Então é óbvio que o que o Paulo está dizendo acontece. A Dilma foi cassada por isso, porque ela não tinha mais base. Se você não tem apoio político, você está na mão de um sistema que, se eles quiserem confabular e te tirar por qualquer desculpa, eles vão fazer isso. Isso é um problema que existe, inclusive é uma discussão da gente tentar mudar esse sistema. Enfim, e ele está passando por isso, porque ele comprou briga com bolsonarista, com lulista. Então você está concordando que ele deveria ser cassado? Não estou concordando. Eu estou te dizendo que o processo dele, por ele não ter um apoio político, ele está passando pelo crivo que todos deveriam passar, que é de uma rigorosidade que todos deveriam passar. E que todos deveriam ser submetidos. É o contrário. Eu acho que essa todos deveriam ser submetidos a uma rigorosidade. E que você não vai deixar. Primeiro, justiça não é feita quando a pessoa usa aquilo como trampolim para depois conseguir algo maior. Quando a justiça chega a uma... Quando você vai ser... Quando a justiça, quando você é julgado, isso é levado em consideração, inclusive. Se você vai ou não ganhar um prêmio com aquilo, se aquilo vai ou não ser usado por você. A justiça faz isso. E nesse caso, é um processo político, obviamente, por quebra de decoro. Quem não acha que ele quebrou o decoro? Como o Cury. Quem não acha que o Cury quebrou? Quebrou. E se for usar isso como trampolim político para se projetar, a cassação. Você acha que o Cury ganhou inevitável. Aliás, esse é um dos motivos da cassação. Sabe qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é o seguinte: esse caso, ele não vai servir como um remédio. Não vai, porque eles vão continuar. É um precedente grave, as mulheres vão continuar sofrendo machismo. Esse caso só reitera que na política brasileira as coisas não acontecem debruçadas nos fatos, e sim sobre as suas alianças e conveniências políticas. Mas eles vão continuar misóginos. Isso não é um combate ao machismo. Vai acabar isso também. É uma reiteração de que aqui não existe análise sobre fato. É isso aí. Aqui é quem tem amigo e quem não tem. Fato, Paulo, então você pode ser machista aqui. Também você pode ser machista aqui. Você pode apalpar uma mulher aqui. Mas se você tiver amigos, está tudo certo. Mas se em nenhum momento você muda, mas esse fato leva a quebra de decoro. Se em nenhum momento você muda a punição, como, por exemplo, eu acho que foi errado no Fernando Cury, se ele tivesse ali sido punido com uma expulsão, eu acho que já teria traçado, por exemplo, uma linha. Em algum momento você tem que fazer esse movimento. Você tem que traçar um momento do inadmissível. Tem que fazer com uma fala. Um parlamentar brasileiro de São Paulo ir até a Ucrânia e sexualizar refugiadas é inaceitável, gente. Tem que ser inaceitável alguma coisa em algum momento. Mas será que se outro parlamentar incorrer no mesmo erro do Arthur no futuro, esse precedente vai servir? Deveria. Esse é o problema. Deveria. Aí que tá. Mas se um dia você não cabe à população fazer essa nunca pressão, vai traçar, entendeu? é óbvio que não vai resolver o machismo. Se fosse fácil resolver assim o machismo no Brasil, gente, a gente estava a um passo disso agora. Não é isso que vai resolver. Só que as linhas do muito errado, elas têm que ser traçadas. Me desculpe, eu acho que toda essa discussão é feita aqui sobre as circunstâncias do fato e não sobre o mérito do fato. O que o Mamãe Falei poderia ter feito em termos de incidente internacional com uma fala asquerosa? Uma fala asquerosa pode ser considerada, sim, uma quebra de decoro, mas não passível de cassação. Uma fala asquerosa não se configura, nem aqui no Brasil, nem lá na Ucrânia, um crime. Um crime, sim, é passível de cassação e de perda de 8 anos de mandato. Se a fala dele é machista, a ação dele não incidiu em nenhum crime, em nenhum delito. Você dizer que ele poderia causar um incidente, você dizer que ele é machista, você dizer que a fala dele é misógina, tudo isso é uma discussão comportamental que pode e deveria ser punida no sentido moral e político, com eventual abandono político, com eventual perda de voto, com eventual rechaço verbal.
Mais uma vez, eu volto ao meu primeiro comentário. Existe um senso de proporção. Se você criminaliza toda fala que você reputa vulgar, machista, misógina, sexista, você não vai ter limites. Esse é um precedente grave e qualquer circunstância, aí eu volto ao Paulo, circunstância em que a pessoa não tem apoio político, não tem as amizades certas, ela vai poder ser perseguida, caçada. E outros que vão fazer coisas piores, como pessoas que são corruptas, como pessoas que são assassinas, como a Flor de Lis, vão ter exatamente essa passagem de pano pelo Congresso. A justiça é analisar o mérito do fato em si, não as circunstâncias em torno dele. Zoe, para fechar. O que me preocupa é que agora vai para o plenário, os votos são secretos, então muitos podem dar para trás. Aí sabemos que o Arthur pode... Bom, o Arthur pode conseguir algum político grande aí que o ajude a conversar com esses deputados. E se ele conseguir isso, sabemos muito bem que personalidade da política pode, né, Paulo, pode ajudar o Arthur a sair dessa enrascada, ele pode sair como um herói, né? O injustiçado, finalmente a justiça foi feita, e aí sim, se lançar a deputado federal ia até ganhar, porque do jeito que o Brasil, eu acho que não espero nada diferente. Com essa unanimidade, fica muito difícil para o plenário, né? Não, ele vai cair. Algum político grande pode ajudar aí. O Dória não ia ajudar o Arthur? É esse mesmo. Em troca de apoio? Era esse que eu estava citando. O Dória necessita do apoio do Arthur. Só não falei nome para não fazer propaganda dele. Essa articulação, Vini, é tudo que o Dória precisa para alavancar a sua carreira. O apoio do MBL. Apoio do Arthur Duval. O apoio do MBL. Eles chegaram a se filiar no União Brasil. Então, justamente agora o Dória vai, com o apoio do MBL, agora... Eu não queria citar o nome dele para não colocar aqui e dar audiência para esse cara, entendeu? Muito bem.